Abra sua Bíblia comigo em Lucas 13. Lembrando os irmãos, acessem o site, muitas mensagens lá já em vídeo, em áudio, escritas, muita coisa boa lá para você navegar no nosso site, para você evangelizar através do nosso site. Tem gente vendo na Europa já, tem gente vendo nos Estados Unidos. É uma bênção, viu, irmão? A palavra de Deus tem chego em muitos lugares e a nossa pequena comunidade, a pequena igreja tem servido e entrado em muitos lugares, em lares, com a palavra do Senhor. Então, Lucas capítulo 13, versículo 6, todos encontraram? Amém. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, eu quero falar de uma chave hoje, que se nós tivermos isso funcionando na nossa vida, essa chave vai funcionar para abrir as janelas do céu em nosso favor. Se nós entendermos realmente isso, esse fundamento do reino de Deus, pode ter certeza que as copiosas bênçãos de Deus, principalmente a maior de todas elas, que é a própria presença dele na nossa vida, jamais vai faltar. Toda parábola que Jesus conta, ela tem fundamentos profundos. Todas as parábolas que Jesus conta, é bom a gente, colocar os olhos sobre ela, abrir os ouvidos para ouvi-la, porque tem fundamentos ali que são voltados para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, são fundamentos voltados para o nosso lar, são fundamentos voltados para relacionamento e principalmente são fundamentos voltados para a nossa eternidade. Aleluia. Essa parábola, irmãos, trata-se de uma vinha. Então ele conta essa história dizendo: um certo homem tinha uma vinha, uma plantação de uva, e ele plantou uma figueira no meio da plantação de uva. E todo ano ele vai ver essa plantação de uva, se aquela figueira que ele plantou ali no meio deu fruto. E quando ele chegava lá não tinha fruto. No ano seguinte ele vai de novo, no ano seguinte ele vai de novo. Por 3 anos ele vai até a figueira e não tem fruto. Aí ele diz: bom, eu vou arrancar esse trem dessa árvore daí. Não dá fruto mesmo. Quem vai ficar ocupando a terra inutilmente? Aí vem alguém e diz: não arranca. Não arranca. Vamos fazer o seguinte: deixa eu dar uma estercada nela, deixa eu cavar ao redor, deixa eu dar um trato aqui ao redor dela, colocar alguns adubos, alguns ingredientes aqui que possam contribuir com a raiz dessa planta. E bom, se depois de mais um ano ela não frutificar, aí fazer o quê? Corta mesmo e arranca fora. Bom, para entendermos as parábolas de Jesus, normalmente a gente vai ao contexto de onde ele estava e com o que ele estava falando. Então, por que Jesus conta essa parábola? Pergunta para alguém aí, por quê? Por quê? Por que ele conta essa parábola, irmãos? Por quê? Essa parábola, ela fala dessa chave que eu vou falar para vocês hoje. Essa chave que mantém a nossa vida perto de Deus. Essa chave que libera bênçãos de Deus. Essa chave que nos faz aptos e prontos para ser cheios da graça e do Espírito Santo. O tema dessa parábola, o porquê desta parábola, é esta chave. E qual é? Arrependimento. Amém, irmãos? A palavra hoje é essa. A chave hoje é essa: arrependimento. Amém. Mas como assim, pastor? Por que esse texto fala de arrependimento? Não entendi.
essa história de figueira plantada na vinha, e não sei o que lá. A história da parábola está relacionada aos versículos que estão escritos desde o capítulo 13, versículo 1. Onde o pessoal vem para Jesus e começa a falar de dois grupos de pessoas. Um deles foi um pessoal que Pilatos mandou matar, mandou perfurar, e pegou o sangue desse pessoal e fez sacrifícios pagãos. E um outro grupo, eram 18 pessoas que foram soterrados. Uma torre chamada Torre de Siloé caiu sobre esse pessoal e matou 12 pessoas. E na cabeça do pessoal, da mentalidade judaica da época, eles chegam para Jesus e dizem: olha, o pessoal que morreu lá, o sangue que Pilatos misturou, furou o pessoal, colocou sangue lá, misturou com sacrifício pagão, é porque esse pessoal pisou na bola, eles estavam em pecado. E aqueles outros também da torre, né? Caiu a torre em cima deles. Como é que uma torre cai em cima da cabeça de uma pessoa? Alguma coisa ela fez de errado. Isso é juízo de Deus. É juízo de Deus. Fez alguma coisa de errado, então, se aconteceu coisa ruim com a gente, é porque fizeram alguma coisa de errado. E se fizeram alguma coisa de errado, então a casa cai para cima de nós. Aí Jesus, no versículo 3 e no versículo 5, ele vai contra essa teologia desse pessoal. Então no versículo 3 ele diz: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Versículo 4: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês cuidam que foram mais culpados do que vocês, que habitam em Jerusalém? Não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo permanecereis. Perecereis, aliás. Todos de igual modo perecereis. Aí, versículo 6, ele começa a contar a parábola. Amém, irmãos? Então, a chave aqui é arrependimento. O que Jesus queria encontrar, o que o Senhor daquela vinha queria encontrar naquela figueira, simbolicamente falando, figueira no Novo Testamento trata-se de Israel. Amém, irmãos? Figueira é Israel. Diga comigo: figueira. Figueira. Símbolo de Israel. É uma figura. Isso é uma figura. Então Jesus está falando com esses judeus que entendiam que as coisas ruins aconteciam quando se cometiam pecado. E se coisas ruins aconteciam com uma pessoa é porque elas tinham feito alguma coisa errada. E se a pessoa não fez nada errado, ou se não aconteceu nada de ruim com ela, significa que ela está bem com Deus. Amém, irmãos? Olha o raciocínio. Se não acontecer nada de ruim comigo, significa que eu estou legal com Deus. Era isso que eles pensavam. Aí eu olho para o outro está mal, o outro está sofrendo, o outro aconteceu um acidente, o outro lá, ficou doente, um diagnóstico de uma enfermidade ruim. Ele está assim porque fez alguma bobeira. Vocês lembram em João capítulo 9, um cego de nascença, que o pessoal chegou para Jesus, olhou para o Senhor, esse homem nasceu cego. Quem pecou? Ele ou os pais dele para ele nascer cego? Então eles já tinham isso na cabeça dele. Se não acontecer nada de ruim, é que eu estou bem. Se acontece alguma coisa de ruim, é porque eu pequei. E Jesus disse: não. Nem o pessoal que o Pilatos mandou matar, e nem aqueles que caíram à torre tinham mais ou menos pecados do que vocês. Se vocês não se arrependerem, do mesmo jeito vocês vão perecer. Então a chave desse negócio aqui é arrependimento. Amém. O fruto que Jesus queria achar nessa figueira, que é Israel, não era figo, era frutos de arrependimento. Amém. Essa é a chave. Amém, irmãos? Arrependimento. Então veja bem, quando Jesus ele fala isso para o pessoal, ele já estava dizendo o seguinte: essa geração a qual Jesus pertenceu, ali no primeiro século, de fato eles viveram exatamente isso que aconteceu com o pessoal que Pilatos mandou matar. Eles foram perfurados por espada, por lança, e tiveram o seu sangue misturado
com sacrifícios pagãos. O que aconteceu com o pessoal que a torre caiu em cima? Houve um desmoronamento e o pessoal morreu embaixo, soterrado. No ano 70, quando Jerusalém foi totalmente devastada, quando Israel perdeu o seu território, foi massacrada, exatamente isso aconteceu. Então, pessoas da geração de Jesus, possivelmente algumas delas que estavam ouvindo ele dizer esta parábola, talvez estivessem presentes no ano 70, quando isso aconteceu, quando Roma, com o general Tito, invadiu a cidade, e foi atropelando tudo, e foi dizimando a cidade, e gente foi morta no templo por fanáticos judeus da sua própria terra, e foram furadas lá dentro, mortas dentro do templo, e outras pessoas morreram soterradas tanto do templo como de outras edificações, porque não ficou nada em Jerusalém, foi tudo derrubado, ficou pedra sobre pedra, acabou. Então gente foi soterrada lá, foi exatamente isso que aconteceu, e Jesus disse: ó, se vocês não se arrependerem, não é só os que Pilatos mandou matar, não é só os que a torre caiu em cima, mas vocês também vão perecer. Então a chave é o arrependimento. Amém, irmãos? A chave é o arrependimento. Mas deixa eu dizer umas coisas para vocês aqui. Em primeiro lugar, não julgue estar bem com Deus pela ausência de infortúnios, tragédias, grandes perdas. Julgue estar bem com Deus pela forma com que você lida com seus pecados. Amém, irmãos? Não julgue estar bem com Deus, estar firme com Deus, estar firme no Evangelho, por acontecer coisas boas, por você estar bem, por você estar empregado, por você estar saudável, por você estar com a conta positiva no banco. Não julgue estar bem com Deus com essas coisinhas. Julgue estar bem com Deus pela maneira que você lida com os seus pecados. Como é que você lida com eles? Você não tem mais. Acabou? Acabou, Marcelo? Não, Marcelo, o Marcelo é quase a gente se tratava, eu chamava ele de querubim, quando a gente trabalhava junto. Ele me chamava de serafim, chamava ele de querubim. Então a gente não tinha mais pecado. Meus irmãos, a forma com que nós lidamos com o pecado define se nós estamos bem com Deus ou não. Amém? Porque tem gente que não lida mais com os seus pecados. A igreja evangélica do século 21 não lida mais com pecados. Aliás, falar de pecado em algumas igrejas, irmãos, eu que estou indo para lá e para cá, tem algumas delas que eu não vou nem voltar mais, porque o pessoal não quer escutar isso. Eles querem escutar: o cativeiro vai virar, o mar vai abrir, se não abrir você passa por cima dele, e vai acontecer, não sei o que lá, e o pessoal pula, grita: levanta agora, aí dá um brado, faz isso, planta bananeira, deixa lá e tal. E eu vou lá e falo assim: vocês têm que se arrepender. Aí fica todo mundo olhando com aquela cara de conteúdo assim para mim, né? Tipo, não estou gostando, não estou entendendo o que eu vim fazer na igreja para escutar alguém falar que eu tenho que me arrepender. Irmãos, nós precisamos lidar com os nossos pecados. E a forma de como lidamos com o nosso pecado define se estamos bem com Deus. E de que forma que eu lido com os meus pecados? Me arrependendo deles. Amém? Me arrependendo deles. Essa é a maneira, esse é o jeito que traz a presença de Deus, as bênçãos de Deus. Essa é a forma com que os céus vão se abrir sobre as nossas cabeças. Essa é a chave, o arrependimento. Segundo, não julgue estar em débito com Deus, ou sendo castigado por Deus, porque você está sofrendo algo terrível. Aliás, os amigos do Jó diziam isso para ele: você está em pecado, porque isso aconteceu. Eles olharam para Jó: Jó, o que você fez? Fala só para nós aqui. Fala aqui no pé do ouvido, não precisa espalhar para todo mundo, não. Fala só para nós. Alguma coisa você fez. Você perdeu os seus bens, seus cavalos, seus camelos, sua família, sua casa, até tua mulher, o casamento está em crise. Para acontecer tudo isso, Jó, alguma coisa fez de errado. E Jó falando: não fiz. O próprio Deus dava testemunho de Jó, chegou para Satanás: você já viu, Satanás? Observaste o meu servo Jó?
homem fiel, íntegro, reto e temente a Deus, não há na terra homem semelhante a ele, e um bocado de coisa ruim aconteceu com ele. Então não se ache em débito com Deus, ou em falta com Deus, porque você está vivendo algum infortúnio, alguma dificuldade, alguma crise. E eu vou repetir: se ache em débito com Deus se você não está lidando mais com os seus pecados. Aí você está em débito. Aí o problema é sério, irmão. Aí não adianta nem orar. Vocês lembram do profeta Isaías diz no capítulo 59? Isaías diz assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas nem fechadas para que não possa abençoar. Então as mãos do Senhor estão assim sobre nós. Aleluia. Isaías também diz: os ouvidos do Senhor também não estão tapados para que não possa ouvir. Deus está assim para nos ouvir. Mas no versículo 2 do capítulo 59 ele diz: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, nós temos que lidar com os nossos pecados. E a única forma de lidar com os nossos pecados é nos arrependendo deles. Amém, irmãos? Terceiro, nosso Deus é de fato o Deus das oportunidades, das novas oportunidades. Mas o nosso Deus também é de fato o mesmo Deus que vai julgar severamente aquele que desprezar a sua graça. O nosso Deus é um Deus das oportunidades, das novas oportunidades, mas Ele é o mesmo Deus que vai julgar severamente aqueles que desprezarem ou que prostituírem a sua graça. Amém, irmãos? Amém. A graça é uma grande oportunidade que nós temos de viver sem peso nas costas. A graça nos traz a presença do Espírito Santo para que a gente não tenha que vencer as tentações e os pecados na força do braço. E nem o rapaz que eu estava cortando o cabelo. Qual cabelo deve falar, né, pastor? Eu estava cortando o cabelo lá e um moço com a maquininha lá, do nada, ele: rapaz, eu estou numa luta. Eu falei: mas que luta? Eu estou tentando parar de beber desde janeiro, estou numa luta aí. E rapaz, mas aí está difícil, porque os meus amigos, meus parentes, todo mundo gosta de tomar uma birita e a gente vai para cá, está o pessoal bebendo. Na hora que eu chego ali na casa de um fulano, já vai lá, falo tchau, eu já saio correndo e eu vou fugindo de cá, fugindo de lá. Estou desde janeiro nessa guerra. Eu falei: rapaz, você está indo na força do seu braço. E na força do seu braço você vai um pouquinho só e depois você se perde. Por quê? Você está correndo no negócio, mas a tua vontade está aí. Então Deus precisa agir na sua vontade. Amém? Amém? Deus precisa ir na sede, no nascedouro do negócio e tratar ali. Então a graça, irmãos, ela nos ajuda. Por quê? Porque nós temos um Deus de toda graça, que vem sobre nós com o seu Espírito. E Ele não deixa a gente ficar brigando no braço da carne contra as tentações, contra os pecados, contra aquelas coisas que nos arrastam, que nós sabemos que está errado, mas nós não resistimos. Então nós temos que saber tirar proveito dessa graça e não prostituí-la e nem desprezá-la. E o que as pessoas fazem? Elas brincam com a graça. Elas pecam, vêm para a igreja e pecam, vêm para a igreja e pecam, vêm para a igreja e pecam, saem do culto e pecam, voltam para o culto e pecam, e vivem uma vida carregada de pecado, e vêm para a igreja como se tudo estivesse bem. Estão prostituindo, brincando com a graça. Então o mesmo Deus que nos disponibilizou a graça perdoadora, aquela coisa do tipo assim, 7 vezes cairá o justo e se levantará, porque o Senhor o sustentará com a sua mão direita. Isso é graça, irmãos. Paulo escrevendo aos Coríntios: Deus não deixou que a gente entre em tentação, que a gente não possa suportar. Antes, com a tentação, mandará também o escape. Isso é graça, irmão.
capítulo 12, se você é bom de achar, olha esse texto, capítulo 12 de Hebreus, aliás. Hebreus 12, versículo 16 e 17. Se você é bom de achar, se não fica ouvindo, que é melhor você não perder o raciocínio. Hebreus 12, 16 diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O autor aos Hebreus vai lá no Antigo Testamento para nos trazer um exemplo hoje. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú. E a gente não percebe muito isso lendo Gênesis, porque só o que aconteceu ali foi uma bobeira. Ele chegou da caça, né, com um bicho morto nas costas, mas estava morrendo de fome. Quando ele chega lá na casa, lá, o irmão dele, o Jacó, já estava com um negócio pronto, cheirando bem, aquele cheiro daquele caldo que estava onde assim, já dá aquela fome, as enzimas já começam a contrair dentro do estômago, e aquele cheiro bom, ele já quis comer. E o irmão falou: você não vai comer. Eu vou comer, tô morrendo de fome. Não vou te dar. Mas eu quero comer isso aí. Não vou. Eu quero comer. Então faz o seguinte: me vende a sua primogenitura. Aí ele: só isso? É. E põe o negócio na cara dele, assim, para ele sentir o cheiro, e tirava. Você não vai comer. Mas é isso aí que você quer? Eu quero a sua primogenitura. Não, me dá isso aí. Não. Quer comer? Toma. Sente o cheiro. Está gostoso. Está com sazon. Tinha isso naquela época. Está temperadinho. Coloquei um monte de linguiça calabresa picada, bacon bem fritinho, cebolinha. É uma delícia. Toma. Me dá. Não dou. Só se você me der a sua primogenitura. Ah, então tá bom. Fica aí. Me dá essa comida logo aí. E ele trocou. Só isso que tem lá no Gênesis. E por isso, irmãos, ele perdeu o direito de dar sequência nas promessas que Deus fez ao avô dele, que era o Abraão. Ele perdeu o direito de primogenitura. Ele entregou. E aí o autor aos Hebreus vem e traz: olha, Esaú foi devasso, foi profano, ele brincou com coisa séria. E depois ele tentou se arrepender, mas ele não conseguiu. Amém, irmãos? Amém. A chave é o arrependimento. E ele chorou, mas não conseguiu se arrepender. Imagina que coisa, alguém chorando, tentando se arrepender, mas não consegue. O apóstolo Paulo fala de um processo que acontece com o ser humano, que se chama cauterização. Cauterização de mente. Que é algo mais ou menos assim, Alexandre: eu vou fazendo a coisa errada e não estou nem aí. Eu vou pecando e não estou nem aí. Vou fazendo e não estou nem aí. Vai chegar uma hora que esse errado já não está mais errado. Vai chegar uma hora que esse errado é o certo. Então, na cabeça de tal pessoa, esse errado é o certo. Ou seja, ela inverteu de tal forma que ela não consegue mais ser convencida de que o que ela está vivendo e fazendo é errado. Por quê? Porque ela cauterizou a sua consciência. E pode estar todo mundo ao redor falando: mas isso está errado, isso está errado, você está se acabando, você está se perdendo, isso está errado. Tá... Mas a consciência da pessoa está cauterizada. Esaú não conseguiu encontrar lugar de arrependimento. Por quê? Porque a sua consciência se cauterizou e ele chorou e não conseguiu. Vamos fazer um comparativo com duas pessoas do Novo Testamento. Por exemplo, Pedro, discípulo de Jesus, e Judas. Os dois pisaram feio. Pisaram. O Pedro disse: Senhor, contigo eu vou até a morte. E ai de quem vir tocar no fio do cabelo do Senhor, que eu vou cortar pelo meio. Eu vou para cima. Eu morro junto. Aí Jesus: menos, você não dá essa pegada toda, não.
Você não está com essa unção toda não, Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E João Ferreira de Almeida, muito polido, muito educado, não colocou as coisas que Pedro disse quando a palavra diz que Pedro praguejou. Ele não disse apenas não conheço, nunca vi Jesus, não conheço esse homem. Quando ele disse praguejou, ele disse palavras de baixo calão, se referindo ao próprio Cristo. Pisou ou não pisou? Aí o Judas, desde o seu chamado, por ser o camarada mais instruído, né? Se tivesse uma consultoria para contratar os discípulos, vamos contratar uma empresa para fazer o processo de seleção para escolher 12. Judas seria o único aprovado, o restante não ia nem ser aprovado. Talvez o Mateus, mas o Judas seria o único. Tanto é que ele ficou com a contabilidade do grupo, que era a bolsa onde se guardava o dinheiro e as despesas de Jesus, que vivia viajando de um lado para o outro. E quando as ofertas chegavam, o Judas botava lá uma para mim e outra para a sacola. 2 para a sacola, uma no meu bolso. 2 no meu bolso, uma para a sacola. E ele foi indo, irmãos. Só que Jesus sabia. É lindo isso, né? Jesus sabia. Eu achei isso maravilhoso. Judas, me dá essa bolsa aqui, vai, sai, seu mau caráter, seu sem vergonha, seu bandido. Ó, peguei você roubando a câmera escondida aqui na barraca, viu você colocando dinheiro aqui. Seu safado. Não, ele foi escolhendo o seu caminho. Ele foi escolhendo o seu caminho. E ele cauterizou-se de uma forma tão terrível na sua mente. E ele abriu dentro de si um espaço tão grande que o diabo entrou nele. No capítulo 13 de João, naquele jantar que eles estavam tendo ali, eles perguntaram: quem é que há de te trair, Senhor? Aí eles ficaram: sou eu, não, sou eu. E todo mundo preocupado em quem seria. Aí João encostou perto dele e Jesus disse bem baixinho para ele: aquele a quem eu der o bocado molhado. Pão molhado. Que era uma honra que você fazia a alguém muito próximo, muito amigo. Ele molha o bocado, dá na mão de Judas. Olha nos olhos de Judas e diz: pode ir fazer o que você tem que fazer. O pessoal que estava em volta pensou: bom, mandou Judas ir comprar comida, alguma coisa. E o pessoal não percebeu, mas Jesus falou: pode fazer o que tem que fazer. Ele saiu para vender Jesus. A Bíblia diz que naquele momento o diabo entrou em Judas. Quando Jesus vai para a cruz, todo mundo foge e se esconde. Quando Jesus está sendo interrogado, castigado, e Pedro nega Jesus 3 vezes, pragueja, Jesus olha para ele naquele terreno lá da casa do sumo sacerdote, e ele vê Pedro lá perto de uma fogueira. E quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta, Jesus se vira e olha para ele. A Bíblia diz que ele sai de lá e chora amargamente e vai embora. Quando Jesus morre, o Judas pega aquelas 30 moedas que ele ganhou, vai até o local onde estavam os sumos sacerdotes e diz: meu, eu não quero isso aqui. Aí os caras zombam dele. Ele pega aquelas moedas e joga nos caras e vai embora. Só que ele vai embora sem enforcado. E ele se suicida. Ele não foi gastar o dinheiro. Ele não foi comprar um camelo 0 km com as 30 moedas para dar um rolê em Jerusalém. Ele não foi curtir com o dinheiro que ele ganhou. Ele jogou as moedas no pessoal e foi embora. Só que ele foi se matar. E o Pedro, irmãos, se encontra com Jesus naquela conversa lá em João capítulo 21, naquela praia do mar de Galileia ali.
Jesus conversa com Pedro e diz: Pedro, se você me ama, hein, Jesus? E o Pedro olha para o Senhor: Senhor, eu amo. Pô, ele tinha negado, praguejado. Aí ele escuta assim: você me ama? Ele diz: eu amo. Pedro, você me ama? Ele diz: eu amo. Aí pela terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu é que sabes dessas coisas. Então tá bom, Pedro, eu sei que você se arrependeu. Apacenta as minhas ovelhas, seja uma coluna da igreja. Eu sei que você se arrependeu. Alguns dizem que Pedro se arrependeu e que Judas teve remorso. Alguns dizem, interpretam assim. Tem até um texto que eu peguei aqui da Bíblia NVI, de uns versículos de 2 aos Coríntios, que está assim, 2 aos Coríntios 7, 9, diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Então alguns dizem que o que houve no coração de Pedro foi arrependimento, e o que houve no coração de Judas foi remorso. Agora nós precisamos entender qual é a diferença de arrependimento e remorso. O remorso, irmãos, é aquele sentimento de tristeza, de angústia profundo. É aquela coisa assim de uma entrevista que um cidadão está lá numa delegacia e ele acabou de ser pego em flagrante por um crime hediondo, ou porque está com posse de drogas, ou algo do tipo, e ele está lá assim, ó. Aí vem um repórter e pergunta para ele: e aí, a casa caiu, hein, rapaz? Como é que você entrou nessa? Não sei, senhor. Entrei aí. Está arrependido? Aí ele diz: tô. Tá nada, irmão. Solta ele para você ver onde ele vai. Ele está triste. Ele está angustiado. E a casa caiu mesmo. Ele vai amargar cadeia. Mas se ele tiver a oportunidade, ele rouba de novo. Se voltasse 3 anos e meio atrás, desse aquela sacola: Judas, está aqui a sacola para você, você vai ser o tesoureiro do grupo, ele roubaria tudo de novo. Isso é o remorso. A chave é o arrependimento. Às vezes nós erramos, irmãos, e sentimos remorso. Às vezes nós causamos feridas na vida dos outros e ficamos meio tristes, mas isso é remorso, isso não é arrependimento. Uma das definições de arrependimento é a seguinte, eu vou ler para vocês aqui: um sentimento profundo de pesar por um erro cometido, seguido de mudança de atitude ou de parecer. Então, arrependimento é um sentimento profundo de pesar, que é seguido de mudança de atitude e de parecer. O arrependimento também tem como definição um desejo também muito profundo de poder voltar atrás e não cometer ou reparar o que se fez de errado. Isso é arrependimento. Amém, irmãos? Às vezes a gente erra, pega e dá uma tristezinha assim, básica. A gente fica meio assim para baixo. Mas na primeira oportunidade que tiver, faz do mesmo jeito ou faz pior. E a chave, irmãos, para vencermos é o arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde ninguém mais tem pecado, é só fraqueza. Não, não é? Irmão tem uma fraqueza, é uma falha. Ele tem um problema, irmão, tem um problema. Não, irmão, pecado é pecado. Tá certo? Então, se alguém tem fraqueza, se alguém tem problema, se alguém tem falha, faz o seguinte: procure os doutores da psicanálise. Vai procurar o Freud, vai procurar o Jung. Agora, se você disser assim: eu tenho pecado, eu sou pecador, eu preciso me arrepender, aí você pode ir a Jesus de Nazaré, que ele sabe lidar com o pecador. Amém, irmãos? Eu prefiro lidar com Jesus de Nazaré e dizer: eu tenho pecado.
Eu tenho errado. Eu às vezes falo do jeito que não devo com a minha mulher. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. Eu preciso falar com a Isabela, eu tenho que pedir desculpa para ela, porque eu gritei com ela de uma forma que eu não deveria. A gente estava saindo de casa e ela foi pegando as coisas descuidadamente com um pote de Yakult na mão. E foi pegando as coisas, pega minha jaqueta aí, não sei o que, e saiu com as coisas, e saiu o pote lá, dali a pouco aquele rastro de Yakult na casa inteira, a jaqueta cheia de Yakult, assim, eu falei, o que é que você fez, menina? Toma cuidado, meu! Presta atenção no que você está fazendo! E o olhão dela, aquele olhão verde arregalado assim para mim. E eu bravo, né, meu? Aí depois eu falei, meu, nessa? Tá certo que ela vive derrubando tudo. Ô menina para derrubar tudo. Ela tem o dom de derrubar. Mas ela tem outros dons, não só de derrubar. Né? E aí eu olho só pro dom de derrubar e você não dá uma jeito, você não presta atenção, você não sei o que, não sei o que lá. Eu preciso me arrepender, irmãos. Eu já me arrependi. E eu vou olhar de novo naqueles olhos verdes dela e falar, filha, desculpa. Amém. O Pai te deu a bronca certa, mas do jeito errado. Da forma errada. Então, irmãos, a gente precisa se arrepender. Às vezes a gente está orando e o céu está de bronze porque a gente não se arrepende. A gente acha que vida cristã aí levando, a gente vem para a igreja no fim de semana, assiste culto, lê uma palavra, escuta um versículo e vamos vencer, vamos pisar na cabeça do diabo. Pisa nele, pisa na cabeça do diabo. E o diabo está dando risada que se a gente não se arrepender, o céu está fechado para nós e quem tem lugar na nossa vida é o cão mesmo. O fruto que Deus quer encontrar em nós é o arrependimento. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 8. É João Batista pregando, ele é o precursor, ele é aquele que veio na frente do Senhor Jesus. E ele diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. A síntese, o centro da mensagem do maior profeta, segundo o que Jesus disse, né? Dos nascidos de mulher até os dias de hoje, não houve ninguém maior do que João Batista. O maior profeta de todos os tempos está dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí vinha lá fariseus, saduceus, iam até as margens do Jordão, lá no meio daquele local deserto, para ver João pregar, e ele dizia: ô raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que está futura, que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí o pessoal pensou assim: que ira futura? Nós somos filhos de Abraão, nós temos sangue azul. Temos sangue azul, nós somos israelitas legítimos. Que ira que está por vir? Somos abençoados já. Nós somos assim eternamente abençoados. Aí João emenda: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, corta e lança no fogo. Ou seja, vocês têm uma boa raiz, que é o Abraão e toda a descendência judaica. Mas se vocês não se arrependerem, ó, o machado na raiz, ó, a raiz fica e você vai. Está rindo aí, tio? Se arrepende você também não. Ó o machado. Mateus 4, versículo 17, aí já é Jesus começando o seu ministério. E ele também começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O apóstolo Paulo me ensina algo interessante, que é o que eu estou fazendo exatamente hoje. E eu espero que isso surta um grande resultado na vida de algumas pessoas, nem que seja uma pelo menos. Se sair um crente arrependido aqui hoje, eu vou sair feliz. Um só, que
que saiu, pastor, eu estou arrependido, eu preciso me arrepender, eu estou sentindo que eu tenho que mudar de vida e eu estou feliz com isso. O Paulo, ele me ensina, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,24, ele diz: ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Aí no 25, 2 Timóteo 2,25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo era líder de uma igreja, e ele está dizendo para o Timóteo dizer isso para a igreja lá de Éfeso: continua instruindo com mansidão, com temor os que resistem, a ver se Deus lhes dará a condição de se arrependerem e eles se desprenderem dos laços do diabo, dos quais eles ainda estão presos, crente preso por laços do diabo, irmão. Seria isso possível? Sim. Jesus disse uma vez: eu escolhi vós os 12, e um de vós é o diabo. Um diabo. Sim. Então, irmãos, qual é a chave? Paulo diz que Deus vai conceder o arrependimento. Vamos pedir para Deus um coração arrependido, irmão? Eu sei que ele precisa sair do aluguel, você precisa de uma casa, você fica: Deus, me dá uma casa, me dá uma casa. Põe a casa em segundo plano e fala: Deus, me dá um coração arrependido. Eu sei que você precisa mudar de trabalho, você precisa de uma porta de emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma porta de emprego. Coloca essa porta de trabalho, essa questão um pouco mais de lado, e fala assim: Senhor, me dá um coração arrependido. Eu sei que você precisa de um milagre, de uma bênção, disso ou daquilo, mas em primeiro lugar, fala: Deus, eu quero ter um coração arrependido. Davi, depois que caiu no Salmo 51, no versículo 10, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e me dá um espírito inabalável. Torna a dar-me a alegria da salvação, me sustenta com o espírito voluntário. Ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, ou seja, capaz de se arrepender. Se o nosso coração, se nós não formos pessoas capazes de nos arrepender, é impossível que Deus fale conosco, irmão. É impossível que Deus ministre algo, é impossível que o Espírito Santo tenha lugar num coração que não se arrepende. Em alguém que olha para si próprio e fala assim: não, eu não tenho do que me arrepender. Eu não. Me arrepender do quê? Não sei. Alguém pode me dizer do que eu tenho que me arrepender? Eu não sei, não lembro, não consigo diagnosticar. Já passei o scanner inteiro aqui na minha alma que não consegui. O que eu preciso me arrepender? Não consigo, não vejo. Agora o Jefferson. Jefferson, arrepende, cara. Caramba, né? Felipe, você arrepende, cara. Agora eu? Me arrepender do quê? Eu nasci na igreja, fui criado no berço evangélico. Vou me arrepender do quê? Pastor, eu nunca tive vício. Pastor, eu nunca fiz coisa errada. Pastor, eu nunca fui das prostituições. Pastor, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu tenho que arrepender do quê? Comece a pedir a Deus um coração arrependido, que a tua vida cristã vai ter um novo significado. Comece a ter um coração que se arrepende, que volta atrás, que pede perdão, que pede desculpa, que muda de atitude, que a tua vida vai melhorar em todas as áreas. Porque um coração que se arrepende é um coração disponível para Deus, é um coração pronto para Ele agir, é um coração que Ele pode mudar, que Ele pode transformar, que Ele pode mexer, que Ele pode fazer crescer, que Ele pode realizar milagres. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Jesus, no Mateus capítulo 12, versículo 39, ele olha para a sua geração e diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. E tem mais:
O povo de Nínive, os ninivitas, ressurgirão no dia do juízo e vão condenar essa geração, porque eles se converteram e se arrependeram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. Se com a pregação do Evangelho, se com a pregação de Jesus, a gente não se arrepender, irmãos, não há mais esperança para nós, não tem mais graça para nós, o céu está fechado para nós precisamos nos arrepender. A primeira mensagem da igreja na face da terra, no nascedouro da igreja, na inauguração espiritual da igreja, quando Pedro está pregando, ele traz uma mensagem poderosa, ali no capítulo 2, versículo 14 em diante. No versículo 38 do capítulo 2, o pessoal pergunta para eles, no versículo 37 do capítulo 2, Pedro, nosso coração está queimando, a gente não sabe o que fazer, o que a gente tem que fazer, Pedro? Aí Pedro responde para eles assim: arrependei-vos, aleluia, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos o nosso Deus chamar. Arrependei-vos, diz o Senhor. Se a gente se arrepender, o reino de Deus entra em nós. Na segunda pregação da igreja, em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para a oração às 3 horas da tarde. Um homem paralítico na porta do templo. O homem olha para eles esperando receber uma moeda, uma esmola. Eles olham para o homem e aí o Pedro diz para ele: olha aqui para nós. O cara olhou, estendeu a mão e ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Pegou na mão do homem, o homem saltou, saiu andando. Foi cirurgia, fisioterapia, pós-operatório, tudo instantâneo. Ele sai andando para dentro do templo, pulando. O pessoal vê o cara lá dentro pulando, já começa a: o que aconteceu? Os deuses desceram e tal. Aí Pedro diz: não, calma, não adore a gente. Foi Jesus, foi a graça dele. Ele nos usou aqui, fomos instrumentos dele para que esse homem fosse curado. Não foi a gente, foi ele. Nós só cremos nele, na palavra dele. Aí Pedro apanha do pessoal, eles prendem o Pedro e tal. Só que ali naquela explicação que Pedro dá, 5.000 pessoas se convertem. E no capítulo 3, versículo 19, Pedro está dizendo assim para eles: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Você quer tempo de refrigério? Se arrependa. Olha para a história da sua vida e se arrependa. Olha para as coisas que você fez e se arrependa. Eu, quando conto algum trecho da minha vida, irmãos, eu não conto para me gloriar. Às vezes eu vejo gente falando: não, eu era do mundo e fazia isso, fazia aquilo, e matava, não sei o quê, blá, blá. E o cara fala como se tivesse orgulho daquilo. Aquilo que eu conto da minha vida passada, eu conto com vergonha, porque eu me arrependi da vida que eu tinha. Aleluia. Amém, irmãos? Arrependei-vos. João tem uma visão sobrenatural no livro do Apocalipse. E lá ele tem de Deus, no início do livro do Apocalipse, as cartas que vão para as 7 igrejas da Ásia, ali na época, da Ásia Menor. E para 3 delas Deus trata falando com eles a respeito desta chave: a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Então a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja muito cheia de atividades. Então quem olhasse, se você olhasse para a igreja de Éfeso, você ia dizer assim: puxa, que igreja boa, hein? Nossa, atividade a semana inteira, gente trabalhando. Nossa, tem ministério de tudo aqui, ministério de tudo, 50 ministérios na igreja, todo mundo trabalhando. Que coisa maravilhosa. Eu queria que fosse assim na minha igreja. Era uma igreja também que não suportava os maus, a teologia errada, os falsos profetas. Mas Jesus olha para essa igreja e diz: eu tenho uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Está tudo funcionando,
Então as engrenagens estão indo, sabe, as programações estão uma bênção, tem gente nova se chegando, tem gente visitando a igreja, e as coisas estão crescendo, tem mais gente se agregando, a coisa está indo, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo automaticamente, vocês estão fazendo mecanicamente, vocês estão fazendo por osmose. O carro vem já no domingo à noite sozinho, assim, ó. Estacionamento, o corpo já vem sozinho também. Senta no mesmo lugar, no mesmo banco. Aí dá glória a Deus, é a mesma coisa, glória a Deus. Aí sai, né, com o mesmo carro, vai pedir o mesmo sabor de pizza depois do culto, e vai assistir os mesmos poker e tal, é aquela coisa assim mecânica. As engrenagens estão indo, a coisa está funcionando, mas Deus diz: eu tenho uma coisa contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. É isso, irmãos. O arrependimento é a chave. Estamos fazendo, estamos atuando, estamos agindo por quê? Para quê? Para quem? Se não for por amor. Então, se estamos agindo automaticamente, mecanicamente, Deus está dizendo: ó, para um pouquinho, se arrepende, vai, volta, vê onde você caiu, vê lá onde que a coisa começou a travar, onde a coisa começou a tropeçar, volta lá e resgata o primeiro amor, porque senão eu virei e tirarei o seu lugar e o seu castiçal. Então arrepende-te, porque eu repreendo todos aqueles que eu amo, diz o Senhor. Aí para a igreja de Sardes, também lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: tu tens nome de que estás vivo, mas é só nome, vocês estão mortos. Só tem o nome de que está vivo. Está tudo muito bonito, tudo muito legal, a roupa é legal, está tudo bacana, está tudo funcionando, está tudo bem, vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos. Aí ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. A igreja de Sardes, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e guarda, e guarda. Será que amanhã cedo a gente vai lembrar de alguma coisa que ouvimos hoje? Será que a gente vai lembrar de um texto que ouvimos hoje? Será que no final da semana a gente vai lembrar que veio à igreja no domingo e alguém ficou falando por 1 hora sobre arrependimento? Ou tudo isso vai fugir e nós vamos voltar para a mesma vida? Irmãos, nós precisamos nos arrepender. Apocalipse 3,19 é a igreja de Laodiceia, a igreja que dizia: nós somos ricos, não temos falta de nada. Nós temos uma grande estrutura, nós temos prédios próprios, nós temos projetor, nós temos um som de primeira linha, nós temos carros bons, nós temos locais luxuosos para fazer os nossos retiros. Aí Jesus diz: vocês não sabem, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Vocês dizem: rico sou, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse texto está ligado ao arrependimento. Amém. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você quer cear com Cristo? Você quer Deus na sua vida? Você quer Jesus atuando em você? Você quer Deus conduzindo os teus caminhos? Você quer viver um evangelho de verdade? Se arrependa. Seja uma pessoa arrependida.
seja uma pessoa que lida com os seus pecados. E o Evangelho é tão bom, irmãos, que a gente não precisa vir aqui na frente dessa igreja. Eu estou morrendo de vergonha, sabe? Mas eu estava esses dias lá em casa, na minha sala, e eu liguei meu computador, e de repente, a hora que abriu a internet, começou a piscar um negócio assim, sabe, irmãos? E eu não resisti, eu cliquei naquilo. E quando eu cliquei, abriu umas fotos. Eu comecei a gostar daquilo, irmão, sabe? Eu estou morrendo de vergonha, mas eu tenho que contar para vocês, sabe? Deus é tão bom, irmãos, a gente não precisa expor isso para ninguém, só para Ele. Amém? Quem que andou na sala clicando essas coisas aí? Fala, Jeová! Fala, Jeová! Você ficou com vontade de matar alguém essa semana? Vamos confessar pecado aqui agora. Quem nessa semana ficou com vontade de esganar alguém? Levante a mão. 1, 2, 3. Só? Só? Foi melhor você confessar o pecado do que ser mentiroso. Levanta a mão aí se você ficou com vontade. Nem que seja um motoboy. Motoboy sim, né? Você também? Vou nem espalhar para o povo aqui, deixa entre nós. Nossa, não faz isso, você nem casou com ele ainda. Mata não. Ah, não é ele? Ah, bom. Mas espera casar, depois você mata. Irmãos, nós precisamos nos arrepender. A graça está ligada ao arrependimento. Escute. Deus não está procurando seres humanos ou crentes que nunca errem, porque Ele não vai encontrar. Deus só está procurando pessoas que sejam verdadeiras e sinceras com Ele a tal ponto, que quando errem, se arrependam e reconheçam. O verdadeiro caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não está em pagar as contas em dias somente. Sou caloteiro não, pastor, pago minhas contas, sou honesto, sou trabalhador. O verdadeiro caráter de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, está no reconhecimento e no arrependimento dos seus erros. Quarto lugar, o projeto do dono da vinha. Voltando para a parábola, a figueira não brotou por obra do acaso naquela vinha. Era uma vinha. E a árvore que estava lá, que não deu fruto, era uma figueira. Ela não brotou. Foi uma árvore estranha, plantada pelo dono da vinha, dentro da sua vinha. Pegou aquela árvore que não era para estar lá e botou lá, na sua vinha. Assim foi com Israel, porque quem era o Abraão, não é verdade? Um idólatra lá da terra de Ur, e Deus pegou Abraão, que é o início do povo judeu, né, o seu precursor lá, a sua raiz, e pegou Abraão e plantou no seu reino. E dele deu origem a Israel. Nós também, irmãos. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Paulo em Romanos 11 nos chama de zambujeiro. Sabe o que é um zambujeiro? E a Bíblia diz que Deus pegou esse zambujeiro e enxertou da árvore verdadeira. Nós também não éramos nada e Deus enxertou a nossa vida como uma boa árvore no seu reino, na sua lavoura. Paulo nos chama de lavoura de Deus. Nós somos plantados pelo Senhor, plantados no seu reino. Então, irmãos, se Ele nos enxertou, sendo nós zambujeiro, Ele está esperando fruto. Ele está vindo buscar o fruto, Ele está vindo olhar o fruto. E se não tem fruto, Ele vai olhar 1 ano, Ele vai olhar 2 anos, Ele vai olhar 3 anos, e não tem fruto, Ele vai dizer: vou arrancar esse negócio, Ele está ocupando inutilmente esse terreno, eu vou tirar fora. Aí alguém vai dizer: não, espera, deixa eu tratar um pouquinho com ele. Podemos dizer que esse alguém é o Espírito Santo? Amém.
Espera, deixa eu tratar desse Leonardo aí. Deixa eu tratar desse Leonardo aí. Deixa eu tratar. Deixa eu tratar aí. Deixa eu tratar. Que depois que eu tratar, o fruto vai vir. Amém? Depois que o Espírito Santo tratar, estercar, cavar em volta, mexer, tirar os galhos estragados, dar uma mexida nessa árvore, ela vai frutificar para a glória de Deus. Ela vai frutificar no Senhor. E em quinto lugar, a plantação do dono da vinha é um investimento. Ele pegou aquela árvore estranha e colocou na sua vinha, ele estava investindo. E se ele está investindo, ele quer retorno. O dono da vinha plantou a figueira, investiu tempo e esforço nela, e nada mais justo do que esperar a produção dos frutos. Deus investiu em nós, Ele investiu em você. O dinheiro que foi, a moeda que foi usada para comprar a sua vida, foi o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Deus investiu alto na sua vida, e não é para ser uma árvore sem fruto, ela é para frutificar. Bom, se Deus quer fruto, que fruto que Ele quer? Alguém pode dizer assim: pastor, ganhar alma é fruto para Deus? Lógico que é. Pastor, trabalhar no reino, na igreja, estar envolvido, comprometido com as coisas de Deus, isso é dar fruto para Deus? Também é. Mas antes de tudo isso, o primeiro fruto que Deus quer encontrar nessa árvore que somos nós é o arrependimento. Deus não vai trocar o fruto de arrependimento, nem que você ganhe 1000 almas. Deus não vai trocar o fruto de arrependimento, nem que você faça todas as funções que possam existir no reino de Deus, dentro de uma igreja ou fora dela. Deus não troca esse fruto pelos demais. Esse começa primeiro, frutos dignos de arrependimento. Esse é o ponto de partida, essa é a chave, tudo começa daí. Porque Deus quer fruto de nós. Amém, irmãos? Amém. João 15, versículo 1 em diante diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Arrependimento. Temos pessoas nos visitando aqui hoje, e eu gostaria de saber se tem alguém que ouviu a mensagem, tem ouvido a mensagem do Evangelho, quer entregar-se a Jesus, entregar-se a Deus. Faz um sinal com a sua mão para que nós possamos orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Esse é o sinal que mostra que estamos cansados daquela vida, arrependidos dela, e queremos uma vida nova. Se existe alguém que tem um sinal com a sua mão, ora, porque esse é o momento. Não tem ninguém? Amém. Que Deus te abençoe. Fique de pé nesse momento.